Olá, meus amigos. No programa de hoje, nós iremos ter um convidado muito especial para mim e com certeza vocês irão gostar. O professor Francisco Hiroshima é médico, oftalmologista, professor da nossa universidade, a UFRN, e também é um grande inovador. Ele tem uma estrutura, um escritório de inovação, faz palestra em todo o Brasil sobre inovações e tecnologias inovadoras e é hoje uma referência em toda essa área para conversar conosco. Convido Hiroshima para que ele nos apresente os seus aspectos sobre como será o pós-pandemia para todos nós. Tenho certeza que os amigos irão gostar e também discutir entre amigos esse assunto que é do dia a dia. Um abraço, Hiroshima, a palavra é com você. Olá, instigado pelo querido professor Maciel Matias, nós viemos aqui compartilhar algumas reflexões com vocês sobre esse período de incerteza pós-pandemia, né? Que a gente tem a sensação que estamos todos em uma trincheira, como na Primeira Guerra Mundial, jovens, amedrontados, em que lá fora tem gás mostarda, tem tifo, tem gripe espanhola, tem bombas caindo nas nossas cabeças, só que naquela época estavam doidos para estar nos seus lares. E hoje é justamente o inverso. As gerações de hoje estão acuadas em casa, com toda a tecnologia e com o mesmo período de incerteza que aquelas gerações passaram durante aquela época. E quais as previsões que nós podemos tentar, de forma despretensiosa, fazer para o período pós-pandemia? Então, baseado nessa premissa, eu dividi 4 aspectos para a gente analisar, mais uma vez, de forma despretensiosa, que são o que é que vai acontecer no âmbito social, o que vai acontecer no âmbito comportamental, no âmbito econômico e, por fim, no tecnológico, inovador e científico. Vamos lá. Começando pelo social, o que a gente observa nas outras grandes crises, isso ficou muito evidente após a quebra da Bolsa de Nova York e também após a peste negra, é que algumas classes sociais mais abastadas, elas caem para classes inferiores e num período mais tardio, algumas classes que eram menos abastadas, elas agora ascendem devido à criação de novas oportunidades no período pós-crise. Então, uma coisa é certa, após passada essa pandemia, nós entraremos num grande período de fertilidade de oportunidades, porque nós fomos forçados a sair da nossa inércia psicológica. Nós fomos forçados a sair do que se chama de zona de conforto, né? E desse tempo para cá, desde a Primeira Guerra, Segunda Guerra Mundial, mais especificamente Segunda Guerra Mundial, nós observamos a criação de algumas gerações. Os baby boomers, que é a geração dos meus pais, a geração X, que é a minha, a geração Y e a Z. A Y e a Z, elas são conhecidas como as nativas digitais, né? As que têm uma afinidade muito grande com a tecnologia, né? Nós dizemos que essa geração veio reafirmar que o homem pós-moderno se tornou tecnológico, rápido, né? Altamente excessivo, ou seja, tem tudo à mão. Nunca passamos na humanidade por uma época tão farta de bens de consumo e de IDH, né? Então, essa geração tecnológica, ela vai se beneficiar muito nesse período pós-crise e ela tem que chamar a responsabilidade para si. No ambiente comportamental, eu não acredito que
teremos muita mudança. Creio que após a passagem da pandemia, tudo voltará ao normal, desde que essa doença se mantenha de forma endêmica, mas creio que não tão agressiva do jeito que está no momento, desde que venha vacinas e tratamentos mais efetivos. Mas uma coisa pode acontecer. O que a geração X e Y experimentou com a denominação de gerações touch, né? Com o advento da criação do iPhone e das telas de toques, a gente pode agora ter o surgimento da geração no touch, né? A geração em que eu não tenha que tocar em nada, em que eu possa fazer tudo através do comando de voz e isso se sedimente, ou através de gesticulação sem precisar de toque, como já se observa em algumas cidades da China, em que não existe mais papel moeda, né? Nós observamos que até em feiras livres, tudo com QR Code do existe mais em algumas cidades da China, que criou o papel moeda, sumiu o papel moeda mesmo antes do Covid. Com relação ao comportamento, eu creio que algumas nações vão se cercar de tecnologia para dificultar o acesso de imigração. Por exemplo, os Estados Unidos. Eu acredito que no passaporte vai ter que constar, quando você adentrar no país, você ter, através de uma tecnologia, tudo verificado com relação à sua temperatura ou se você é um potencial portador de alguma ameaça à saúde pública do país. Com relação aos aspectos econômicos, né, que nós falamos, o que a gente já observa é que grande parte das empresas vão desaparecer, principalmente as empresas de médio e pequeno porte, porque não tem capital de giro para se sustentar tanto tempo fora do mercado. O que a gente vai observar também com a relação da economia, nós podemos experimentar o surgimento de novos unicórnios. O que é isso? São essas startups que, através da tecnologia, principalmente direcionadas por essa geração Y, né? Y e Z, elas desenvolverem empresas que rapidamente tenham uma ascensão estrondosa. Foi assim, após a crise de 2008, que originou o Uber, o Spotify, o Airbnb. Então, teremos que estar atento nesse pós-pandemia para isso. E o último e não menos importante aspecto que eu queria destacar com vocês é o aspecto tecnológico, inovador e da ciência. Com certeza, eu acredito que a ciência vai ter que fazer uma reflexão. Será que a ciência que produzimos até hoje, ela se mostrou efetiva diante de uma calamidade global? É isso que a gente tem que, a partir de agora, se perguntar. Será que a maneira que nós estamos fazendo ciência, ela é efetiva para criar produtos de enfrentamento dos nossos problemas, como o grande problema que é o Covid? Eu acho que essas perguntas vão começar a ficarem mais evidentes e acredito também que os cientistas vão ter que sair mais dos seus laboratórios e tentar estar mais próximo da vida real da sociedade, em cada um dos seus sítios, vamos dizer assim. Também acredito que após a pandemia teremos uma grande aceleração do que já vinha acontecendo, ou seja, da quarta revolução industrial. Ou seja, a aceleração da tecnologia com inteligência artificial, com blockchain, com machine learning, internet das coisas, isso a pandemia vai funcionar como um catalisador. Não acredito que coisas muito novas, fora isso, vão surgir. Mas, uma coisa é certa, tudo que estava acontecendo, a pandemia veio para nos dizer, tá vendo como você pode dar aula por uma plataforma digital? Tá vendo como você pode pedir tudo que você queira pelo seu telefone?
Então eu acho que a pandemia veio colocar de goela abaixo essas informações, não é isso? E o que a gente observa nas outras crises, né? Por exemplo, na gripe espanhola de 1918, o legado que ela deixou para a gente foi um arremedo de SUS, né? Que se torna real só em 1988, com a Constituição, mas que surgiu já o desenho da equidade da saúde em 1918, no período pós-gripe espanhola, e também naquela época, por decreto, já começa a se desenhar o Ministério da Saúde. Então veja que as crises, elas vêm para tirar justamente a gente do conforto, né? Então eu vejo com muito bons olhos o período pós-pandemia. É o período em que a gente vai sair da trincheira com gana e com a sensação, principalmente o mercado consumidor, né, e empresarial, com a sensação de que levou voltas e tem que correr atrás de um tempo perdido, né? E a geração Y e Z, né, ao contrário da sua equivalente na Primeira Guerra Mundial, quase há 100 anos, que estava numa trincheira com bombas caindo na sua cabeça, lá fora gás mostarda, tifo, né, gripe espanhola, ratos, e doido para voltar para casa para ficar no conforto dos seus lares. Agora a geração Y tem uma grande responsabilidade, pois estão dentro de suas casas, no conforto dos seus lares, e eles têm obrigação de estarem pensando de como melhorar o futuro pós-pandemia. Acredito que essa geração tem que tirar uma lição disso e ver o quanto a vida era boa sem o Covid. Abraço a todos. Como eu falei, tinha certeza que a palestra de Hiroshima seria uma maravilha, como realmente foi. Ele conseguiu, num curto espaço de tempo, mostrar para todos nós, e de uma forma bem didática, as mudanças prováveis que acontecerão após a pandemia. Ele dividiu em 4 pontos: o social, o comportamental, o econômico e o tecnológico. São exatamente essas principais situações que nós iremos vivenciar. E algum pequeno comentário eu farei após essa bela palestra para agregar um pouco mais de valor à discussão. O que, entre os 4 aspectos, 2 me preocupam bastante. O primeiro é o comportamental. Como será que o nosso povo irá, e o mundo todo, irá se envolver na relação entre as pessoas? Como irão receber pessoas estranhas em suas casas? Como irão acolher imigrantes que nos procuram nas mais variadas necessidades, independente das raças? E por falar em raças, acho que esse problema do racismo poderá aumentar se o povo não pensar um pouco mais. Não pensar que não é hora mais de dividir. É uma hora de compartilhar. Nós devemos compartilhar com as pessoas, independente de qualquer situação. Raça, sexo, religião, etc. e tudo mais. Procurar acolher, convivência com os contrários, aceitar as opiniões contrárias, não querer impor simplesmente as nossas, escutar, é fundamental. E como ficará isso? Diante dessa pandemia, diante de futuros que poderão vir, o medo da contaminação das pessoas, o medo da agressão de algumas pessoas. Então, acho que isso aí merecerá uma grande discussão do povo como um todo e dos políticos, dos governantes, para que isso seja bastante discutido, minimizado e transformado num momento de acolhimento. Um outro é o aspecto tecnológico, quando ele falou muito bem que a pandemia veio para mostrar a necessidade da mudança na tecnologia e a necessidade de acolher, de aceitarmos isso, porque nós não podemos ficar completamente alheios. A nossa geração, aqueles que não aderirem à mudança, vão sofrer muito, porque muitas coisas vão ficar completamente na dependência dessa mudança. A forma de conversar, a forma de comprar, a forma de se locomover. Tudo isso faz com que a gente precise aceitar e agregar essa mudança tecnológica. E isso faz com que a preocupação com futuras pandemias, futuras epidemias que venham a atingir o nosso país ou no mundo como um todo.
E com certeza será a geração, não só isso, mas principalmente a Z, a geração que hoje está entre 10 e 25 anos, que deverá pensar muito bem, discutir muito bem e já planejar como enfrentar situações como essa. Hiroshima, mais uma vez, muito obrigado aos amigos que nos ouviram, nos assistiram, e aproveitem para discutir também os problemas, porque o momento também é esse. Aqueles que gostaram, deixem um like e se inscrevam no nosso canal, porque na próxima semana nós estaremos aqui outro convidado com outros assuntos. Um abraço a todos e até a próxima.